Agora eu vou conversar com o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, para saber dessa relação Brasil e Estados Unidos ao fim das eleições. Mas antes, professor, eu queria falar justamente sobre esse momento. A gente tem um presidente eleito democraticamente, sem indícios de fraude, que é bom dizer, mas tem um presidente, que é o atual presidente, dizendo sobre fraudes, aventando a possibilidade de fraudes. Em nenhum momento ele trouxe provas concretas. Mas eu quero saber do senhor se você acredita que se isso reverberar na sociedade, pessoas colocando em descrédito, pode gerar uma tensão maior? É isso que Donald Trump quer? Ou seja, que reverbere essa possibilidade de fraude e aí os Estados Unidos vão ter que saber lidar com esse momento? Uma boa tarde, Sidney. Boa tarde, um grande prazer mais uma vez aqui na nossa Record News. Bem, é uma forma que o Trump está colocando em prática de manter o que a gente chama de trumpismo, né, vivo. Ele teve uma votação também, uma votação espetacular, né, e, portanto, ele não sai derrotado, digamos, da eleição, mas não politicamente. Ele demonstrou que ele tem força política. Então, uma das estratégias que ele tem é exatamente essa de desqualificar, né, o próprio processo, notoriamente o voto que veio pelo correio. Porém, já nos próximos dias, a agenda da própria mídia vai mudar. Né? Vai já se pensar no novo governo, na formação do novo governo. Lembremos que a empreitada do Trump de desqualificar a eleição, ela é praticamente impossível de ter sucesso. Estamos falando de 5, 6 estados. Então, não há, até o momento, isso já foi dito por diversas autoridades, né, do processo, né, eleitoral, de responsabilidade. Lá não existe um tribunal central, né? Então, ele fica dividido entre as cidades e os estados. Mas, nesses estados, as autoridades máximas do ponto de vista dos tribunais, não identificaram até o momento nenhum sinal de fraude. Então, muito mais do que algo viável, parece-me uma estratégia midiática de se manter ainda, né, como alvo, né, do interesse da opinião pública nacional e internacional. Professor, agora vamos olhar do lado vencedor, justamente de Joe Biden. Joe Biden, depois de 3 tentativas, consegue, enfim, ser presidente. Mas ele pega um país dividido, afinal, a gente já mencionou aqui, tanto a votação de Trump quanto a votação de Biden, obviamente a de Biden maior, ultrapassaram a maior votação da história anterior, que era a de Barack Obama. Então você pega um país dividido. Além da divisão no país, Biden tem a missão também de aglutinar um partido que tem muitas diferenças. A gente viu nas imagens há pouco Kamala Harris, que tem um tom mais progressista, que conseguiu aglutinar votos dos negros, latinos, e também Bernie Sanders, que tem um alinhamento muito mais socialista, não podemos dizer socialista de fato, mas com uma linha muito mais pró-esquerda. E, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com metade da população, vamos dizer assim, quase metade da população, que não votou contra ele. Os desafios são enormes, olhando ainda um processo de pandemia que deteriorou a economia como um todo, né, professor? Sim, eu começaria exatamente por esse final. Muito boa a tua ponderação, a sua reflexão. Não é? Nós temos índices de desemprego maiores da história recente dos Estados Unidos, uma economia que mostra sinais claros de depressão, boa parte da classe média passando enormes dificuldades, americanos com dificuldades de pagar o próprio aluguel, não é? Então ele tem uma agenda econômica muito pesada. Tá? A agenda política também é uma agenda difícil. Ele não vai governar com uma maioria tranquila na Câmara dos Deputados e não vai ter maioria no Senado. Então, ele vai ter que colocar toda aquela experiência que ele tem, sem dúvida, tanto de senador como de vice-presidente, de negociar
com parte do Partido Republicano para conseguir passar os projetos mais importantes do governo. E você destacou outro aspecto, quer dizer, o Partido Democrata, que é um partido que hoje parece conseguir agregar, representar mais a diversidade da sociedade americana, né, visto que foi o partido que conquistou, né, o maior número de votos nas principais cidades, nas maiores cidades, né, mas ele tem divisões internas que vão aparecer ao longo do governo. Essa divisão, tanto dentro do partido de Joe Biden e também a divisão no país, as dificuldades que ele terá em justamente aglutinar todos esses pontos num país que, claro, é o maior país e a economia mais importante do mundo. Sim, a gente está falando exatamente dessa característica do Partido Democrata de conseguir representar hoje mais próximo, né, da realidade o que é a sociedade americana na sua diversidade. Mas ele tem essas divisões internas, né, elas de alguma forma foram superadas diante do projeto de derrotar o Trump. Então o partido se uniu em torno do Biden. Agora nós precisamos observar como será depois, né, a partir do momento em que Trump foi derrotado, como essas diferentes alas, esses diferentes segmentos do partido, eles irão se comportar, né? O Biden tem experiência suficiente para juntar o partido em torno do seu projeto de governo, não é? Experiência para o Biden não falta. Professor, eu queria tocar num ponto agora, olhando para o globo como um todo. Os Estados Unidos, eles sempre têm o poder de gerar tendências no mundo. A eleição de Trump, lá atrás, gerou, claro, uma onda populista em todo o mundo. Então, a gente teve casos específicos na França, com Marine Le Pen, na Hungria, com Viktor Orbán. Enfim, são vários casos. Uma derrota dele hoje, o que pode representar e o que pode respingar no mundo, tanto o lado da derrota, quanto o lado de colocar em risco a democracia, em suspeitar que há fraudes. Isso pode respingar em outras democracias não tão maduras como a americana? Bom, em relação a esse segundo aspecto da tua pergunta, que é muito interessante, tenho convicção que não. A democracia americana é uma democracia sólida, as instituições americanas são sólidas, não é? Então, como eu tenho comentado, essa é muito mais uma estratégia do Trump de se manter ainda em evidência do que propriamente uma crença de que ele vai conseguir reverter um jogo que já está perdido. Nós teremos uma mudança grande, sem fazer um juízo de valor, de um candidato para o outro, não é? O Trump, ele, de alguma forma, isolou os Estados Unidos. Tirou os Estados Unidos da missão de ser o líder do sistema internacional, das grandes organizações internacionais. Ele teve um embate constante, não é, com o sistema internacional. O Biden vai numa linha totalmente diferente, não é? O Biden, ele vai dialogar muito facilmente com as organizações internacionais. Ele já declarou nos debates que vai reinserir os Estados Unidos, né, no Tratado de Paris, no Tratado Ambiental, né, global, também em relação às demais organizações internacionais e aos aliados americanos, né? Então, o que nós deveremos ter, como você falou muito bem, os Estados Unidos ele tem todas as credenciais, ele é uma superpotência, é os Estados Unidos novamente tentando assumir um papel que cabe a ele, que é de liderar o sistema internacional. Tá? Então, essa é uma mudança importante, uma mudança muito significativa. Poucas vezes nós tivemos tão claramente, né, duas linhas distintas nos Estados Unidos, quer dizer, saindo de uma ação mais isolacionista para uma ação de política externa, de atuação em todos os níveis, muito mais de integração e liderança do sistema internacional. Portanto, essa pergunta que você fez é crucial, né, para o momento que a gente passa a viver a partir de agora.
Professor Sidney, obrigado mais uma vez pela participação, por disponibilizar um tempo para conversar com a gente nessa data tão importante para os Estados Unidos. Um forte abraço, professor Sidney.